Sejam todos bem-vindos, Ricardo Reis aqui. E o nosso tema hoje é como desinstalar uma fobia. Isso mesmo, como acabar com uma fobia. E você sabe que fobia é um medo muito grande, um medo exagerado. Agora, esse vídeo aqui, ele serve para quem tem alguma fobia, tem um medo muito grande e quer ter mais qualidade de vida. Só que esse vídeo também serve para quem é terapeuta. Isso mesmo. Se você é psicólogo, psicóloga, se você é terapeuta sistêmico, integrativo, enfim, se você tem como trabalho ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, vira e mexe aí. Eu sei que você é procurado por alguém que tem medo, seja uma fobia, algo exagerado, ou seja um medo, uma insegurança que acaba limitando a vida da pessoa. Então esse vídeo é para você que quer vencer isso e para você que é terapeuta e muitas vezes tem dúvida de como ajudar outras pessoas. E aqui eu trago o raciocínio de um profissional de programação neurolinguística, de um hipnoterapeuta, que sou eu no caso. Eu quero passar para vocês aqui como que é o meu raciocínio e o porquê que eu tenho bons resultados quando eu faço atendimento. Tá bom? Primeira coisa que você precisa saber. Quando alguém tem uma fobia, quando alguém sofre com algum tipo de medo muito grande, significa que essa pessoa teve uma experiência com algo ruim que aconteceu. Por exemplo, se uma pessoa tem fobia de um cachorro, se uma pessoa tem fobia de uma barata, vamos pegar uma barata? Muita gente aí me procura, por incrível que pareça, porque tem muito medo, fobia de barata. Então, se essa pessoa teve uma experiência com barata no passado dela, e se foi um sofrimento, se foi um susto muito grande, essa pessoa pode ter desenvolvido um simples medo, um simples nojo ou uma fobia, algo exagerado. Inclusive, fica a dica aqui: os bebês, quando nascem, eles não têm medo, fobia de barata ou de qualquer outro bicho, porque eles não têm nenhuma experiência, eles não conhecem. Entende? Um bebezinho está ali deitado, vem uma barata em cima do bebê. Esse bebê vai pegar com a mão, vai jogar longe, vai bater com a mão, mas ele não vai ter um medo exagerado. Aí uma mulher vê uma fobia, ou um homem, eu já vi isso, vê uma fobia, não, vê uma barata, sai gritando, o susto é muito grande, congela a pessoa ou então ela sai correndo, se machuca, batendo nos móveis. Isso é uma fobia. Mas lembra, lá na infância, o bebê não tem medo, muito menos fobia de uma barata. O bebê aprende a ter medo, fobia de uma barata a partir de uma experiência. O bebê vê a mãe encontrando uma barata e gritando: socorro, monstro! Aí o pai vem, quebra o pau, quebra a vassoura para matar barata, enfim. O bebê vê tudo aquilo. Pô, se meus pais que cuidam de mim estão com medo desse monstro aí, Deus me livre. E aí pronto, nasceu uma ideia. É mais ou menos assim. Você pode ter tido uma experiência, como você pode ter escutado uma história. Muita gente tem medo exagerado, fobia de algo, porque escutou uma história. E tens depoimentos de pessoas que nunca escutaram uma história, mas estavam lá na barriga da mamãe e a mamãe enfrentou uma situação. A partir daquela situação, aquele sentimento de alguma forma influenciou a criança e essa criança desenvolveu um medo. É possível, sim. Tá bom? Enfim. Mas agora o que menos importa aqui é a causa. Quando tudo começou. O que importa é o raciocínio de um especialista em programação neurolinguística. E agora sim, estava aqui dando uma preparada no terreno, eu vou bem direto ao ponto. Quando uma pessoa tem uma fobia, significa que tem um aprendizado de algo que é perigoso para ela. Esse algo perigoso é construído como um registro dentro da cabeça de cada um. É uma imagem, é um pensamento que aparece, embora às vezes a pessoa nem percebe.
A maioria das pessoas que eu atendo, quando eu pergunto como é a imagem que aparece relacionada à fobia, na sua cabeça, as pessoas não sabem responder. Porque elas ficam muito mais presas na emoção e não percebem que existe uma imagem aqui dentro, um registro, que faz com que ela tenha essa emoção. E o raciocínio é muito simples. Para você desinstalar a fobia de alguém, ajudar uma pessoa a perder aquele medo limitador, você precisa identificar como é essa imagem dentro da cabeça da pessoa. Como que é esse pensamento que aparece, que faz ela se sentir mal. E aí você precisa simplesmente desconstruir, e isso é rápido, desconstruir aquela imagem que existe na cabeça da pessoa. Muitas vezes de uma forma até engraçada, isso tem um nome, é submodalidade. Para alguns é representação interna. A representação interna que eu tenho sobre algo que me gera muito medo. Então quando eu pergunto para você assim, como que é a barata que aparece na sua cabeça? Você vai perceber, se você tem fobia, você vai perceber na hora, que aquela imagem que aparece na sua cabeça gera uma sensação horrível no seu corpo. Não é à toa. A imagem gera uma sensação horrível no corpo. Tá me entendendo? O que vai acontecer se você mudar essa imagem? Se a sensação horrível de mal-estar vem, o medo vem da imagem, quando você muda a imagem, por incrível que pareça, você está mudando a sensação. Então, falando de barata, normalmente as pessoas têm uma imagem grande de uma barata marrom, com as perninhas, com as anteninhas. Não quero te provocar se você tem medo de barata, mas você já começou a se sentir mal. Isso prova o que eu estou falando. Mas aí eu faço perguntas para a pessoa. Ou então eu peço para ela imaginar. Imagina essa barata cor-de-rosa. Como seria? Muita gente acha estranho. Acha estranho e diminui o medo. Como seria essa barata azul clara? Pô, que estranho. Quando eu imagino, eu percebo que eu corto. Que eu corto literalmente a sensação de mal-estar. Se eu chego, já fiz isso milhões de vezes, milhões mesmo, milhões eu não sei, né? Centenas e centenas. Se eu chego para alguém que tem muito medo de barata, eu digo assim: imagine essa barata com uma roupa de bailarina, dançando balé, com uma musiquinha, usando batom. A pessoa começa a rir. Esse é o ponto. Quando você fecha os olhos num processo de hipnose, por exemplo, ou fecha os olhos para um exercício de programação neurolinguística, que é bem simples. O cliente fecha os olhos, eu vou ajudar o cliente a imaginar aquela barata diferente do que o cliente imaginava. Imagina a barata com roupinha de balé dançando. Esse cliente vai começar a dar risada, vai achar muito estranho, mas vai dar risada. Vai dar risada do quê? Da própria imaginação, não é isso? Vai dar risada do registro que existe dentro da cabeça dele. Só que quando você está rindo de algo que existe dentro da sua cabeça, você está ensinando o seu cérebro que aquilo não é mais perigoso. E a sensação diminui, a sensação de mal-estar diminui. Então você está mudando algo que existe dentro de você, no mundo que te habita, através da submodalidade visual. Existem outras estratégias, existem centenas. Mas fazendo isso com sapo, com perereca, com cobra, com barata, com cachorro, com qualquer bicho que gera uma fobia em você, eu quero que você saiba que o que dá fobia em você não é o bicho que você vê aqui fora. Quando você vê o bicho, aparece o bicho aqui dentro, esse bicho aqui dentro, que é um registro interno, faz você se sentir mal. É isso. Então, quando você muda esse registro interno, quando você muda essa imagem, você muda a sua sensação. Então, você não pode, como terapeuta ou como cliente, ficar, ai, mas não, deve ser outra coisa, deve ser mais complicado, não é possível que seja tão simples. Dificultar a maneira como você mesmo já funciona, porque essa é a verdade. Uma pessoa que tem medo de algo, ela tem medo de algo que está dentro da cabeça dela. É assim que funciona. E para você mudar, você precisa mudar através de tarefas, estratégias como essa, mudando algo que está dentro da sua cabeça. Para muita gente que está acostumado com um padrão mental, tá? Um padrão mental, não consegue perceber, não consegue sacar que
Isso vai fazer toda a diferença. Você parar, olhar para dentro, identificar como que é a imagem, mudar essa imagem e perceber na hora que a sensação mudou. E aí, depois disso, aos poucos, você vai pegar um celular, vai olhar lá uma imagem de uma barata. Nossa, que estranho, não está me incomodando mais tanto. Claro que não, porque você vê aqui, a imagem que vem na sua cabeça é de uma barata dançando com roupa de balé. Tá me entendendo? Tá fazendo sentido? É por aí o caminho. Claro que dá para a gente aprofundar muito mais. É o que eu faço nos atendimentos, é o que eu faço nas minhas mentorias, tanto a mentoria de desenvolvimento pessoal, como a Hipnomentor, onde eu ensino os terapeutas a atender outras pessoas, enfim, tá? Se você quiser saber mais a respeito, aprofundar mais, me chama, eu te respondo aqui embaixo do vídeo, tem a descrição do vídeo, tem um link aí, onde você me manda o WhatsApp se você quiser, ou até você pede para a gente fazer aí um orçamento sobre a mentoria do desenvolvimento pessoal que eu faço, ou a mentoria que é a Hipnomentory, para você se tornar terapeuta, enfim. Tá bom? Quer me mandar uma pergunta? Manda. Tem o meu WhatsApp aqui, descrição do vídeo. Coloque em prática, depois você me conta. Coloca aqui nos comentários como foi esse vídeo para você. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos muito bem. Aprenda, transforme e fique muito bem.